pertence. Eu quero apresentar minha esposa, está aqui, fica em pé aí. Aí a minha esposa, os filhos, os netos, uma outra ocasião vem, né? Evangelista Reginaldo, para quem não sabe, é meu irmão e irmão do pastor Agrinaldo. E a nossa mãe disse que nós três somos irmãos, né? Ela falou, está falando. Parece com ela só eu mesmo. Esse assunto, né? Então, eu quero agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade. Também louvando a Deus pela vida do missionário Marcos, sua família, todos os obreiros e, enfim, toda a igreja, todos que cooperam nesta obra. Aleluia. Eu creio que nós vamos ter daqui para frente mais oportunidades para estar aqui com vocês e vamos ganhar tempo, tá? Porque o objetivo aqui hoje é trazer a palavra da parte de Deus para o vosso elevo espiritual. Então quero convidar a todos vocês para abrirem as vossas Bíblias. Nós vamos ler aqui 2 ou 3 versículos. Eu quero pedir aos irmãos que abrem as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Provérbios 26 e 20. Aleluia. Eu vou ler em Levítico, capítulo 6, versículo 12. Enquanto vocês, toda a igreja juntos, vão ler apenas a primeira parte do versículo 20 do capítulo 26 de Provérbios, que é o contexto, aleluia, desse texto que estaremos lendo. Engraçado, né? O microfone, quando estava cantando, parece que não estava falhando, né? Agora resolveu falhar, mas nós vamos colocar isso no lugar daqui a pouco, né, irmãos? Aleluia! Aleluia! Mas que está meio assustado, um homem pequeno desse com a voz de homem grande, vai acabar me estourando todo. Então, Provérbio, Provérbios capítulo 6, versículo 12. Encontrei aqui, vocês, ou melhor, eu vou ler Levítico 6 e 12, vocês vão ler Provérbios capítulo 26 e só a primeira parte do versículo 20. Encontraram aí, irmãos? Amém! Muito bem, então aqui diz assim, olha: o fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Sem lenha o fogo se apaga. Sem mexerico, a briga se cala. Vamos ficar só com sem lenha, o fogo se apagará. Mas eu quero ler um outro versículo, aleluia, que está em Levítico, capítulo 27. Levítico, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é esse aqui não. Eu quero é esse. Vou voltar atrás aqui. Estou meio perdido. Aleluia! Aleluia. Êxodo, capítulo 27, versículos 3 e 4. Ele diz assim: far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e as pás, e as suas bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios
farás de bronze. Far-lhe-ás também um crivo de bronze em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Repita comigo essa frase: braseiros. Braseiros. Mais forte: braseiro. Podeis assentar. Queridos irmãos, nós vamos falar nesta noite subordinado a um tema: carregadores de brasas. Vou repetir. O tema é carregadores de brasas. Aleluia. Eu creio que esse texto é conhecido. Os pentecostais conhecem esse texto de cor salteado. E pode até ser que quando eu li esse texto aqui, sem lenha o fogo se apagará, você já deve ter pensado: o pastor vai pregar, né? E tem que colocar lenha no altar, vai pregar que tem que tirar a cinza do altar. Mas o Senhor nos deu uma revelação dentro desses textos que eu acabei de ler aqui agora. E o que eu vou falar aqui não é baseado no tema sem lenha o fogo se apagará, mas eu quero falar baseado no tema carregadores de brasas. Aleluia. Para quem não sabe, brasas aqui simboliza a unção, o poder do Espírito Santo, aleluia, no altar. E ao mesmo tempo, esse altar nos dias atuais simboliza o coração da igreja. Mas é verdade que não tem como falar desse tema sem fazer a introdução, e a introdução do mesmo requer do preletor que ele fale sobre, aleluia, altar. O que é altar? Para que servia o altar? Para que serve o altar, aleluia, na atualidade? Nos tempos antigos, queridos irmãos, existia algum tipo de altar. E nós observamos que Deus, Ele observou que era necessário exigir do seu povo que Ele adorava, para que viesse a edificar altar. Porque altar, na vida do servo de Deus, simboliza comunhão com Deus. Altar simboliza a aproximação de Deus. Altar simboliza reconhecimento das maravilhosas bênçãos que Deus, aleluia, administra na vida dos seus filhos. E a falta do altar, ela simboliza, louvado seja o nome do Senhor, a separação de Deus. Então por isso Deus, Ele estabeleceu, Ele exigiu do seu povo que lhe fizesse altar para poder lhe adorar. E nós observamos na Bíblia alguns tipos de altar na Bíblia Sagrada, né? Como por exemplo, altar dos holocaustos. Louvado seja o nome do Senhor. Era um altar feito de madeira de acácia, coberto com bronze. Aleluia. Esse altar ele tinha 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura e 3 de altura. Aleluia. Esse mesmo altar ele tinha 4 pontas que apontava para os 4 extremos da terra. Aleluia. Aqueles 4 extremos estava dizendo o seguinte: que todas as vezes que o sacerdote aproximava-se daquele altar para poder oferecer o holocausto, ele oferecia o holocausto para a sua pessoa, ou pela sua pessoa, pelo povo de Israel, e oferecia o holocausto por todas as demais nações da face da terra. Aleluia. Mas nós também, queridos irmãos, observamos que tinha um outro altar, que era o altar de adoração.
esse altar era um altar feito de pedras, não poderia colocar ferro, não, aquele altar não poderia colocar argamassa, não poderia colocar cimento, era um altar o qual era feito de pedras brutas e ao mesmo tempo calafetado, aleluia, com barro, e não com massa de cimento ou com ferro. E nós observamos que a pessoa de Noé, aleluia, ele edificou um altar, aleluia, de pedras, quando ele saiu da arca logo após o dilúvio, para poder adorar a Deus e agradecer a Deus por ter poupado a sua vida e a vida da sua família. Observamos também a pessoa de Abraão, aleluia, edificando o altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Jacó também, ele foi, aleluia, exigido por Deus para poder, aleluia, edificar um altar em Betel, para poder ali ele e a sua família prestar a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Josué também, depois de vencer a guerra da cidade de Aio, ele também edifica um altar de pedras, adora ao Senhor. Gideão da mesma forma, Davi da mesma forma. Então isso era muito normal, era muito familiar entre os servos de Deus no Antigo Testamento, eles levantaram, ergueram um altar de pedras para poder prestar adoração a um Deus Todo-Poderoso. E nós observamos que em uma certa ocasião o povo de Deus entrou em crise espiritual, e por entrar em crise espiritual, uma certa mulher que foi introduzida naquela nação, uma certa mulher que foi introduzida, aleluia, na direção daquela nação, por nome Jezabel, diz a Bíblia que Acabe, ele se desviou e casou-se com aquela mulher estrangeira, e aquela mulher adorava outros tipos de deuses, e aqueles deuses que eles adoravam, o altar deles era totalmente diferente do altar do Deus de Israel. E quando Jezabel então, aleluia, veio para Israel, ela mandou matar a maioria dos profetas de Deus, ela mandou demolir o altar de Deus, e ali ela edificou um altar, aleluia, azulejado de ouro, aleluia, de bronze e com degraus, para poder adorar a um Deus por nome Baal, que era tido como Deus da fertilidade, aleluia. E a pessoa de Elias, ele então tomou uma atitude em convocar aquele povo para um duelo. Vocês conhecem a história que depois de uma seca de 3 anos e meio, Elias retorna àquela região e agora desafia Acabe e fala: olha, convoca os 450 profetas de Azera, convoca os 400 profetas, aleluia, de Baal, e amanhã pela madrugada nós subiremos ao Monte Carmelo, e lá nós vamos ter um desafio para ver quem é o Deus verdadeiro. E Acabe então mandou o arauto anunciar ali na cidade e convocar toda a população para estar lá no Monte Carmelo. E quando no outro dia, pela manhã bem cedo, todos estavam ali reunidos, aleluia, só que eles não sabiam de um grande segredo, aleluia, porque segundo os historiadores, preste bem atenção, segundo os historiadores, ali no altar de Baal também aparecia fogo, só que de uma maneira bastante estranha. O fogo nunca vinha de cima, o fogo sempre vinha de baixo. O altar de Baal era um altar quadrado, era um altar alto, e antes da sessão, um dos profetas de Baal se introduzia debaixo do altar, aleluia, e levava consigo uma tocha, e na hora que os profetas de Baal começavam a rodar em volta do altar e dizer: manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, o povo ficava olhando, e de repente aquele sacerdote que estava escondido ali debaixo, ele chegava a tocha, aleluia, por baixo, porque tinha uma grelha, tipo uma peneira no meio, e o fogo
fogo então começava a queimar, aleluia, de baixo para cima, e o povo então que estava assistindo, eles gritavam: Baal é Deus, Baal é Deus, porque ele mandou fogo no altar, aleluia. Só que Elias disse: olha, hoje o desafio é este, aleluia, o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro que nós devemos servir. E os profetas de Baal disseram: isso é moleza, porque todas as vezes que nós fazemos a nossa sessão, aleluia, o Deus Baal manda fogo, aleluia. Elias disse: só que tem um pequeno detalhe, hoje nós vamos mudar a forma do fogo descer. O fogo não pode vir de baixo, o fogo tem que vir do céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: olha, vocês é muitos, pode começar primeiro, eu vou aguardar vocês invocar o vosso Deus e ele responder, aleluia. E aqueles profetas começaram então às 6 da manhã a rodar em volta daquele altar e dizendo: manda fogo, Baal. E passou a primeira hora, a segunda, a terceira, chega-se às 10 horas da manhã e Baal não manda fogo, chega às 11 horas da manhã e Baal não manda fogo. E aqueles profetas começou a entrar em pânico, começou a entrar em desespero, porque eles sabiam, eles tinham a convicção que Baal não tinha poder para mandar fogo dos céus. O fogo que sempre acontecia ali era um dos seus companheiros que introduziu-se antes da sessão dentro, debaixo do altar, para poder mandar fogo.